Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Continuamos ainda trabalhando sobre escolhas. Nosso tema é escolhas. E o dia de hoje nós estamos falando: escolheis a quem servis. Assim como disse Josué, na palavra do Senhor, em Josué 24, versículo 15, diz a palavra do Senhor: Josué reunindo todos os anciãos e todo o povo, todos os juízes, todos os anciãos da terra, ele renovou a aliança com Deus. E ali ele colocou diante do povo, versículo 15: Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviam vossos pais, a quem estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse momento Josué ele fala lá do passado, ele fala do presente em que eles estão e fala do futuro. Ele diz: escolhei a quem servais. Se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, que ele fala dos deuses do Egito, dos deuses lá do passado. E muitas vezes nós estamos servindo, nós estamos continuando, dando continuidade a tudo aquilo que os nossos pais, nossos avós, nossas gerações passadas fizeram. E muitas vezes fazemos coisas erradas e repetindo. Ou ele fala assim do presente em que eles estão: ou se vós escolheis a adorar, servir aos deuses dos amorreus. Os deuses dos amorreus eram Baal e Astarote. Eram deuses que exigiam sacrifícios humanos. Eram deuses que exigiam sacrifício dos seus filhos. As crianças recém-nascidas eram enterradas, sepultadas no fundamento das casas, nos alicerces das casas oferecidas a Baal. E era muito grande a prática dessa oferenda a Baal para adoração a ele. Então, nós vimos que nos dias de hoje, muitos de nós estamos inclusive sacrificando os nossos filhos, não da mesma forma, mas deixando eles de lado muitas vezes por causa do trabalho, por causa do dia a dia, por causa de tantas coisas que tem nos envolvido. É bem exatamente isso que a gente está se referindo quando se fala aos deuses dos vossos pais, que nem sempre quer dizer cultuar a mesma religião, a mesma situação dos pais, mas às vezes tem mais a ver com uma iniquidade geracional, ou seja, aquilo que era errado que o pai fazia, que a mãe fazia, e muitas vezes os filhos continuam fazendo. E às vezes até na tentativa de não reproduzir aquela situação, inconscientemente o filho acaba reproduzindo com a próxima geração que vem. São situações assim. Por exemplo, né, um exemplo muito prático, quando um pai fala para um filho que ele não tem valor, ou que ele não é amado, ou que o filho nasceu com o sexo errado, que queria um menino, queria uma menina. E isso vai implantar no coração do filho, na verdade, um altar de idolatria. O que seria isso, né? O filho vai acabar com essa situação no coração, ele vai se sentir menosprezado, ele vai se sentir que ele não é amado, e essa situação vai passando de geração em geração, porque essa maneira como que o pai tratou o filho vai crescer, vai acabar tratando os seus filhos, a sua família, às vezes situações, por exemplo, de alcoolismo. O filho pode até não ser um alcoólatra, mas ele vai viver naquela situação que ele vivia, aquele sentimento, a questão psicológica, ela vai passando para as próximas gerações. E quanto aos deuses amorreus, e essa situação chamava sacrifício dos pilares, que eles faziam esse sacrifício de recém-nascidos para que a casa tivesse felicidade. E hoje nós vemos assim quantas famílias se destruindo, se desfazendo, em nome de uma felicidade, em nome do pai e da mãe ser felizes, acabam muitas vezes num divórcio, e isso vai trazer consequências para os filhos no futuro. Então, essa questão que Josué chama a atenção, de saber quem é que está servindo, escolher, ou você fica preso ao passado, ou você fica preso àquilo de errado que você viveu e que aprendeu, ou você vai se conformar com este mundo, vai negociar a tua fé, negociar princípios e vai concordar com uma moral relativa que o mundo traz hoje, ou você vai firmar os teus princípios na palavra do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa a questão de Josué, é firmar princípios e valores para a família.
realmente precisamos mais abençoar os nossos filhos. Abençoar e não amaldiçoar. Quando nós abençoamos, determinamos palavra de bênção para os nossos filhos, as bênçãos recaem sobre eles. Esses amorreus eram filho de Canaã, que era filho de Cão, filho de Noé. Exatamente aquele filho que Noé amaldiçoou e amaldiçoou as suas gerações. E todos esses povos foram povos amaldiçoados, povos que sempre contrariaram a lei de Deus e que foram sempre contra o Senhor Deus. É um exemplo muito prático, né? Quando nós falamos em amaldiçoar, não significa que agora vai acontecer uma coisa sobrenatural, não. Essa questão é palavra proferida mesmo. Por exemplo, quando nós até conhecemos situações assim, de que o pai disse para o filho que ele não ia ser nada na vida, e o filho cresceu e não conseguiu ter uma profissão, ter um trabalho, ou se reconhecido, né? Se sentir reconhecido na sociedade. Então, são palavras que são proferidas pelos pais, e isso vai entrar no coração do filho, vai ser entronizado, ele vai virar uma idolatria. Na verdade, quando cada criança vem ao mundo, ela vem como um projeto de Deus, e os pais são responsáveis para implantar o projeto de Deus, através de palavras de bênção para o filho, dizendo que o filho vai conquistar, que o filho vai ser um homem e uma mulher de Deus, vai ser alguém cheio do Espírito Santo, que vai ser alguém que tenha boas qualidades, que esse filho tem valor. Então, o inimigo justamente faz tudo ao contrário, faz com que os pais coloquem no coração do filho esse sentimento de desvalor, quando que Deus quer justamente ao contrário, que ele se sinta amado, ele se sinta valorizado, ele se sinta reconhecido, se sinta querido, que é na verdade o projeto de Deus. E os pais são responsáveis para que o projeto de Deus seja implantado na vida do filho e seja aperfeiçoado. Então isso é uma grande missão muito importante hoje em dia e que muitas vezes nós não nos damos conta. Quando falamos de qualquer maneira, às vezes na palavra de raiva, acaba dizendo uma palavra que magoa, que machuca o coração de um filho, e isso muitas vezes é uma semente que o inimigo vai aproveitar para entrar no coração dele. E quando Josué falava com o povo para não adorar aos deuses dos vossos pais, nem adorar aos deuses em que eles estavam vivendo, porque nós sabemos que hoje também nós estamos vivendo aqui no mundo, mas nós não somos daqui. E ele fala então do passado, fala do presente que eles estavam e fala do futuro. E no futuro ele diz, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa servir ao Senhor. Que você possa conduzir a sua casa aos pés do Senhor. E que possa conduzir da melhor maneira possível, abençoando a sua casa, abençoando os seus filhos, para que você possa ter gerações saradas, gerações que estão vinculadas ao Senhor e que venham a ter experiências com Deus e que não venham se afastar dos caminhos do Senhor. Ensina o teu filho no caminho que deve andar e nem quando ficar velho se desviará dele. E realmente essa necessidade hoje de nós marcarmos uma posição. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos querendo como família. Nós vemos que depois dessa geração de Josué, a geração que veio, a seguinte geração, a Bíblia diz em Juízes que se levantou uma geração que não conhecia Deus. Então houve uma falha, uma ruptura. Então é a necessidade de tomar uma posição diante de Deus, né? Porque o que nós vemos no mundo, nós não queremos muitas vezes que os nossos filhos estejam participando, sofrendo. Então nós como pais temos a obrigação diante de Deus de ensinar corretamente nossos filhos. E para isso nós precisamos deixar para trás aquilo que às vezes pode estar influenciando no nosso coração, situações com os pais. Então a gente aproveita essa oportunidade para convidar você a reunir a tua família, a orar diante de Deus, colocar diante de Deus se há alguma situação, alguma raiz de idolatria no teu coração com relação aos teus pais, alguma falta de perdão, alguma situação, coloca os pés da cruz e isso, fala com Deus, se reconstitui com a tua família, se restaure com a tua família de origem, para que você tenha uma família restaurada, tape as brechas dos muros da tua casa, para que o inimigo não entre no dia a dia, cuide dos teus filhos, dê atenção, dê carinho, ouça com atenção, não permita que os deuses do mundo, os amorreus, ou seja, tudo aquilo que vem de influência, entre para dentro do teu lar e contamine a tua casa. Então essas são as palavras que nós queremos deixar para você cuidar da tua casa e tomar posição naquilo que Deus te deu.
Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.